Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Teremos hoje um bate-papo super interessante sobre o teatro e a criança. A gente tem aqui dois queridos, Clarice Cardel e Carlos Laredo, que são duas pessoas de uma sensibilidade enorme no trabalho com a criança e são dois artistas incríveis. Clarice Cardel é fundadora, atriz, produtora da companhia teatral La Casa Incierta, formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Brasília, com pós-graduação na Real Escola Superior de Madrid. Em 2018, funda o canal Babylume, de criações audiovisuais para a primeira infância, onde dirige e roteirista de diversas séries. Carlos Laredo é pioneiro em artes cênicas pela primeira infância na Espanha, depois no Brasil, em 2000. Ele fundou a companhia La Casa Incierta. Com a companhia La Casa Incierta, também co-dirigida pela atriz brasileira Clarice Cardel. Nos últimos anos, ele trabalhou com populações vulneráveis, extremamente desfavorecidas, com grupo de crianças e adolescentes de rua, em ambientes residenciais, instituições terapêuticas, até com crianças do espectro autista, com bebês prematuros, incubadoras, inclusive, com também crianças adolescentes, digamos, em situação de privação de liberdade. Ele busca desenvolver uma linguagem poética que revela as infinitas capacidades com as quais o ser humano nasce. Seus trabalhos foram apresentados em países como Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Finlândia, Alemanha, Rússia, Israel, enfim. São pessoas incríveis e que a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Carlos, fala um pouquinho sobre você e a gente começa o nosso bate-papo. Daqui a pouco Clarice vai também falar sobre ela. Bom dia ou boa tarde. Eu estou... se for para me apresentar, eu diria que durante todo o percurso que fizemos nos últimos 25 anos, o denominador comum é aquele que procura nas fontes do ser humano. E na primeira infância, encontramos uns interlocutores para fazer teatro. Então, nós fazemos teatro nesse lugar das fontes. E fazemos teatro, organizamos festivais de teatro, articulamos políticas culturais e somos um grupo que se instiga na pesquisa e na prática. Então, de alguma forma, a nossa atividade é criar pontes entre a teoria, o estudo crítico das investigações, das próprias investigações que a gente faz, e contrastar isso com a prática cotidiana, tanto em oficinas com pais e crianças, com artistas e crianças, com crianças só. Então, esse é nosso patamar de pesquisa e de trabalho. Vocês são uma companhia hispano-brasileira, é isso? Isso. Como é que é isso? Ponte aérea Espanha-Brasil? É caro. É caro. Como é? Caríssimo. E com essa política do governo de querer tirar as pessoas mais humildes dos aviões, cada vez é mais caro levar malas, levar peso. Então, é difícil, mas num momento determinado permitiu a gente sair de um país que estava não só uma crise econômica, como uma crise mais ampla, que era no ano 2013
para a gente, porque é uma crise que já estava instalada desde 2008 na Espanha e permitiu a gente ir para o Brasil. E agora também está acontecendo um pouco ao contrário. Então, somos uma companhia que defende a criança sem fronteiras. Sim, as diversas infâncias, não é, Carlos? Eu acompanho já há um tempo o trabalho de vocês e vocês fazem um trabalho para verdadeiramente as diversas infâncias. O público que vai ao teatro, mas também as crianças, os índios, mas também as crianças de classe popular, mas também as crianças do Sem Fronteiras. Conta pra gente um pouquinho da experiência do que é e que é absolutamente verdadeiro. Não existe uma infância só, existem diversas infâncias que a gente normalmente resume de uma forma bem restritiva, chamando a infância, mas não existe a infância, né? Existem diversas infâncias. E aí, como é que são esses públicos, né? Como é que são esses participantes ativos? Eu não diria nem que a infância ou as infâncias que trabalham com vocês são meramente públicos ou espectadores. Eles são participantes ativos, né? A gente também já tem uma outra questão interessante de comentar. Cabe lembrar que a própria palavra infância é uma palavra com conotações etimológicas muito restritivas, porque o infância é aquele que não tem uso da palavra, não? E isso significa já conotar a própria palavra de infância como um insulto, não como uma possibilidade de criar linguagem, que é o caso da infância. Quando falamos de diversidade de infâncias, poderíamos também singularizar no sentido de que cada criança é um ser diferente e, portanto, as agrupações que fazemos, sejam em grupos de crianças quilombolas ou crianças indígenas ou crianças urbanas ou crianças do meio rural, já são agrupações artificiais, não? Que servem para ter uma ideia comum sociológica, mas que interfere na qualidade que cada criança pode aportar como ser singular e, portanto, como ser diferenciado, não? O que as crianças têm em comum mentalidade, o que as crianças têm de diferente. E eu estou mais interessado nas diferenças que naquilo que têm em comum, porque aquilo que têm em comum, por volta de falar que elas são crianças ou que são infantes, às vezes caímos muito nos estereotipos. E o que é interessante é que uma criança que vive de forma singular o seu espaço-tempo, que é diferenciado do resto das crianças, tem um ponto de vista que é diferenciado. E portanto, vai questionar o mundo de uma forma completamente diferenciada de outra criança. E essa singularidade nos leva a nós, como artistas, a não perceber que a infância é uma unidade que vai responder de uma forma unívoca, sino que vai ter muitas possibilidades diversas. Uhum. Oi, Clarice. E você? Se apresenta pra gente aí. Oi, eu sou Clarice Cardel, eu sou atriz da companhia de teatro La Casa Incerta e estamos há 20 anos nessa aventura da pesquisa e da criação da arte para crianças de 0 a 5 anos, essa grande aventura. A gente estava falando das diversas infâncias, e por falar em diversas infâncias, como é que começou essa ideia de um teatro para bebês, né? Porque eu acho que isso, todo mundo tem muita curiosidade sobre isso, bebê, aquele que não fala, aquele que, enfim, fica ali paradinho no cantinho, né? Como é que esse pessoal vai inventar um teatro para bebês? Que pessoal é esse? Que povo é esse, né? Ou seja, o teatro para fazer artes para crianças de 0 a 5 anos não é algo tão novo no mundo.
Ou seja, desde muitos tempos atrás, sempre se pensava em atividades artísticas que integravam toda a sociedade, rituais, onde, evidentemente, as crianças de 0 a 5 anos estavam incluídas. Mas é sim relativamente ao pensamento de criações de atividades artísticas específicas para essa faixa de idade. Isso surge com um movimento paralelo entre a França e a Itália, mais ou menos nos anos 80, em que algumas companhias de teatro começam a criar e pesquisar para esse grupo específico. No nosso caso, surge em Madrid. O Carlos, eles já realizavam um festival de teatro para crianças em Madrid e trazia junto com alguns profissionais umas primeiras iniciativas para a Espanha de arte para bebês. Nesse primeiro momento, eu e o Carlos estávamos morando na Espanha e ao ver algumas atividades artísticas para bebês e eu estando grávida da minha primeira filha e nesse momento casada com o Carlos, eu falei, eu quero muito fazer teatro, eu quero muito viver essa experiência, essa possibilidade desse encontro. E daí, no ano 2000, La Casa começa a criar espetáculos para bebês e vira uma paixão e não para mais, e a gente está 20 anos nessa história. Mas é verdade que a criação de arte para crianças pequenas, e principalmente para essa faixa da primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, porque até existem artistas que mais trabalham a partir das crianças de 3 anos de idade, mas para crianças de 0 a 3, não são muitos artistas que se atrevem a entrar nesse território tão misterioso, né? Porque não deixa de ser um mistério o que acontece na cabeça de uma criança assim que ela nasce, né? Então, isso para a gente é uma grande aventura de tentar descobrir como criar esse campo de conexão com esse espaço desses pequenos poetas, essas pequenas pessoas que estão nesse momento de uma abertura máxima para a poesia, para o entendimento, para a sensibilidade, né? E surge daí. É um movimento novo no mundo, de uma certa forma, La Casa Incerta trouxe esse movimento há uns 7, 8 anos atrás para o Brasil. Começamos a impulsionar outros artistas a começar a se aventurar nesse território e somos muito felizes de dizer que a gente criou um movimento no Brasil e atualmente a gente pode dizer que tem umas 20 companhias ao longo de todo o Brasil que já estão criando espetáculos para essa faixa etária. Mas é algo muito pioneiro e é algo muito novo, porque é pioneiro e é novo a compreensão do que é um bebê na nossa sociedade moderna. Ou seja, é muito novo esse entendimento do que é o ser humano quando ele nasce. E, Carlos, sobre esse aspecto que Clarice está trazendo para a gente, esse bebê, ele tem os canais completamente abertos, né, nos primeiros anos de vida dele, né? Como você acha que isso olha vocês, né? Porque se seu olhar muda, tudo muda, que é a nossa frase de sempre aqui no programa, o que a gente olha a gente também, né? Então, como é que vocês são olhados por esses bebês ou por essas crianças pequenininhas, né? Quando vocês estão trabalhando com elas, quando vocês estão fazendo alguma peça, quando vocês estão fazendo algum tipo de apresentação? Como é que é isso para vocês? Na velocidade da luz. Sim, não, nesse sentido, acho que num momento determinado, não sei quando, mas muitas das teorias clássicas trazidas por Piaget, Vallon, Vygotsky e companhia, ou incluso pelas tendências mais anglo-saxonas de olhar a criança, há uma questão que ainda eu acho que não está muito considerada, que é como consideramos o tempo e como consideramos o espaço-tempo. Eu acho que a criança, ela quando nasce está muito mais no que os gregos chamavam de kairos, que é um tempo vertical. Não está tanto no tempo do desenvolvimento como os adultos, que estamos em um tempo mais cronológico, pensando no passado, presente e futuro. Creo que de fato esa é a grande diferença.
Só que esse espaço é o espaço natural do poeta. É um espaço que as coisas não acontecem pela sua sequência, mas pela sua intensidade. E nesse sentido, as crianças estão como... não são espectadoras, se querer, nós sentimos eles como coro, eles estão com a gente. E estão com a gente para ir aonde for. A Clarice falava de aventura. Nesse sentido, um artista que está no palco vai se sentir escutado, sentido, percebido. Nos campos intelectuais, emocionais, sensitivos, sensoperceptivos, muito mais potentes que os adultos que acompanham eles. E isso faz que eles vão... É claro que agora se descobre que as sinapses neuronais que faz um bebê nos 3 primeiros anos de vida são superiores a que vai fazer no resto da vida. Mas essa velocidade de eletroconexões faz que a atividade que ele tem durante uma peça de teatro nos coloca nós em outro patamar, em outra exigência para nós, não? É como se fizéramos uma comparação, atuar para crianças quanto mais jovens são, é como se fossem, se nós estamos fazendo música, como se fossem músicos, se nós estamos fazendo dança, como se fossem dançarinos. A velocidade de percepção e de conexão entre coisas é muito mais rápida, não? E, portanto, mais inteligente. Mais sensível e mais inteligente. Uhum. Vocês estavam falando sobre... estamos sempre falando sobre as diversas infâncias, e na experiência de vocês, como é que se apresentam essas diferenças? Assim, como é que vocês podem contar isso para quem está ouvindo a gente aqui, né? São crianças que estão em quilombos, são crianças indígenas, são crianças do espaço urbano. Como que vocês podem compartilhar um pouquinho mais essa emoção de estarem contribuindo com essa ideia das diversas infâncias? Olha, tem uma coisa que, assim, eu sempre falo que daria para a gente fazer até uma tese de mestrado sobre a nossa experiência da leitura que a gente faz de uma cultura e de uma realidade a partir de uma apresentação teatral dependendo do microcosmos. Ou seja, a gente já teve numa comunidade quilombola no Vão das Almas, a gente já teve numa tribo Guarani, Kaiowá, a gente já teve na Rússia, a gente já teve na Holanda, a gente já teve no sul da Itália, a gente teve na Espanha, a gente teve no Brasil no contexto das escolas mais burguesas, a gente teve no contexto das escolas com mais situação de precariedade econômica, no Nordeste, no Sul. Então, assim, tem uma amostragem, tem uma coisa que é em comum a todas, que é isso que o Carlos acaba de falar, dessa capacidade de sensibilidade extrema, dessa potência desse olhar transformador. Eu, como intérprete da companhia, cada vez que eu subo no palco com um espetáculo que eu tenho 800 apresentações, eu sou absolutamente tocada com esse olhar transformador e potente dessas crianças. Além de tudo, além dessa potência que todos eles têm, tem uma coisa que é muito curioso de você ver, como crianças com 2 anos de idade já têm tão claramente os códigos culturais estruturados, né? Dependendo dos contextos onde elas têm. E aí eu poderia te contar de anedotas dessas histórias, ou seja, por exemplo, quando a gente teve na Rússia a finura e a capacidade profunda de olhar, mas o silêncio, ou seja, o distanciamento, ou seja, todo o Brasil, e quando a gente teve na Martinica, que é absolutamente africano, quando termina os espetáculos, as crianças se jogam com todo o corpo para nos abraçar. No sul da Europa, eles se aproximam e vão só com a mão. E na Rússia, na Holanda, eles não chegam com o corpo perto. E isso me faz pensar nas diferentes das corporalidades que são construídas com crianças de 2 anos de idade em diferentes contextos culturais de uma forma tão fundacional, entendeu? Por exemplo, como o ritmo está na cultura brasileira. A gente fazia um espetáculo que no final tocava uma coisa de percussão
E a gente tinha feito já 600 apresentações desse espetáculo, e sempre as crianças, no máximo, podiam bater palma, principalmente na Espanha, porque tem a cultura de bater palma. Mas quando a gente chegou numa creche da periferia de Brasília e de repente viu todas as crianças chacoalhando e dançando e mexendo o corpinho, a outra atriz que falava comigo, ela falava: olha com o chachado, olha a cultura do chachado instaurada nesses corpinhos, entendeu? Então, assim, eu acho que já existe um elemento cultural fundacional muito claro nas crianças desde muito pequenininhas, e isso a gente percebe. Quer acrescentar alguma coisa, Carlos? Quer fazer um comentário sobre isso? Porque é muito interessante isso que Clarice está dizendo, hein? Eu desmitificaria, ou completando o que a Clarice está falando, desmitificaria uma ideia que temos sobre as infâncias, que é, digamos assim, temos a ideia preconcebida de que toda expressão é fruto de uma impressão, de que toda expressão da criança é fruto de um estímulo, como se é aquele velho mito da tábula rasa, não? A criança é uma esponja, uma tábula vazia, uma tábula rasa, uma folha em branco. Todas essas metáforas, por um lado, não tomam em conta as memórias genéticas ou não dão importância a que coisas pode ser feita com essas memórias genéticas, não? Tem um pintor que se chama Arno Stern, que trabalhou com muitas crianças do mundo para ver quais eram as expressões universais das crianças. E ele chamava isso de formulação. E ele viu que tinha gestos em diferentes culturas que se repetiam e que tinham a ver com motivos mais arquetípicos, não? Dos movimentos pictóricos, como pode ser a espiral, como pode ser outro tipo de movimentos. E nós vemos que toda a humanidade se alimenta de umas mitologias que, além disso, são universais. Mas o que está falando Clarice é que, a partir dessas diferenças, desse legado comum tão rico da humanidade, o que cada criança se articula com o corpo, com a energia, com a presença, com a relação, com a atenção, de uma forma diversa. E para mim, completando o relato da Clarice, uma coisa que me surpreendeu muito foi, não só por causa das próprias crianças, mas por causa de como as crianças eram tratadas e consideradas. Quando actuamos com os índios Guarani Kaiowá, actuamos com um espetáculo chamado Geometria dos Sonhos. Estamos acostumados a apresentar, articular antes, para que os adultos deixem a criança usufruir de uma forma livre o espetáculo. Aqui, a nossa surpresa foi que, pela primeira vez, depois de todas essas turnês que fizemos pelo mundo, pela primeira vez tínhamos um público civilizado. O que quero dizer civilizado? É que um grupo de 200 pessoas, de distintas gerações, tinha 80 adolescentes, tinha pessoas idosas, tinha criança de colo, criança mais que já corria. E todo esse grupo diverso, pela primeira vez, sabia estar em grupo, sabia se escutar, sabia respeitar a criança que tem outro tamanho, que tem outro ritmo de escuta. Aí, quando pedimos eles para avançar até o lugar do teatro, ninguém foi correndo para ocupar o lugar, ninguém foi pegar uma fotografia, ninguém foi para ocupar o lugar pelo outro. Aí percebimos que, pela primeira vez, era um grupo que se escutava. E, portanto, que a criança estava incluída. Não era uma coisa parte da sociedade como um excluído. E não um grupo que vai consumir uma coisa, senão que vai participar. E, portanto, vamos nos escutar entre nós. Vamos acompanhar aquele ritual. E foi a primeira vez que eu me senti numa comunidade. Comunidade no sentido de que nós estamos percebendo, todos os que estão aqui, que são diferentes. Diferentes são as crianças, diferentes são os idosos, diferentes são os jovens, mas diferentes somos cada um de nós, mas ao mesmo tempo podemos formar um grupo. A primeira vez que eu via que o público era capaz de resgatar isso que eu antes chamava de coro e que os bebês fazem naturalmente. Nós temos esse sentido de escutar o grupo. Contrariamente ao que se pensa, que a criança nasce
egoísta, que não percebe o grupo, nós fizemos experimentos com tecnologia eletrodérmica para perceber o que acontecia com uma mesma cena feita pela Clarice, com público e sem público. A diferença emocional da resposta eletrodérmica das crianças era abismal, de 50% para cima com público. O público, o grupo, nos ajuda. Nós somos muito mais solidários que adaptativos ou competitivos, não? Nesse sentido, a criança ainda tem esse sentido de comunidade. Meu nome é Paloma, tenho 12 anos, moro em Salvador, Bahia e gosto de ler a série de Paula Pimenta. Tipo, fazendo meu filme. Oi, meu nome é Ernesto Fernandes Manchado, tenho 12 anos, moro na cidade de Salvador, Bahia e meu livro que eu mais gostei foi Eu Sou Malala. A autora é Malala e Patrícia McCormick. Meu nome é Catarina Brasileiro, idade 7, eu moro em Salvador, Bahia. O livro que eu indico é O Mistério do Peixe Vermelho, autor Paulo Achead. Ficha técnica, música, Luciano Salvador, Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Júlia sentada, Júlia em pé. Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na maré.